E aí, tudo bom? Você que está assistindo, você vai aprender hoje sobre esteroides anabolizantes, ainda mais se você for médico. Você vai entender o que a gente quer falar aqui, vai aprender tudo que você precisa saber para poder atender os pacientes. Se você também não é médico, não tem problema, você vai aprender também, tá? Vai aprender porque você vai aprender, na verdade, como procurar um colega médico para te atender também, beleza? Mas essa live também é feita mais assim, é para os nossos colegas aí saber um pouquinho do que a gente está falando aqui. Pronto, aí. Boa noite, tá me ouvindo? Tudo bem, eu tô ouvindo. Você também tá tudo me Maravilha. ouvindo aí? Tô ótimo aqui. Maravilha. Vamos começar aí. Bom, a gente tá aqui no meu Insta, então você que tem que se apresentar aí. Poxa. Show de bola. Boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu mais o Dr. Luiz vai bater um papo sobre hormônios aí com vocês. Na verdade, a gente vai tentar simplificar ao máximo essa questão técnica, né? Apesar que a live é voltada para profissionais de saúde, mas para você, paciente, também vai ver o quanto, entre aspas, é simples, mas de certo modo a gente vai poder orientar tanto você, médico, a ajudar a manejar os seus pacientes, também como o paciente saber identificar um colega hoje que pode contribuir com o uso do hormônio na sua evolução, tanto para o emagrecimento, como para a performance, como para a qualidade de vida também. O Dr. Luiz que vai comandar aí, que eu falo que a estrela aqui é ele, eu sou só o coadjuvante. Imagina. Aqui. Para quem não sabe, o Dr. Lázaro, ele é meu sócio aqui na nossa empresa de cursos, né, que a gente está fazendo para colegas médicos aí, logo mais a gente pensa em expandir para outras áreas da saúde também. Ainda é um projeto embrionário, mas estamos aí. E a gente vê que é uma dor, né, muito grande dos colegas que atendem na parte de nutrologia, medicina esportiva, porque vem paciente toda hora querer, né, usar, ou quer saber como tratar um colateral, vem com o exame tudo encacado lá na mão e você tem que resolver aquela bucha que chega ali. E eu particularmente, no começo não sabia nada, né? Eu rezava o paciente voltar daqui a umas 2 semanas com o exame na mão para poder saber o que fazer, ia lá dar uma estudada e depois a gente foi aprender, foi investir em curso, etc. E viu que não tem tanto segredo, mas tem alguns detalhes que a gente tem que saber, até para você fidelizar, né, o paciente e cuidar da saúde dele enquanto ele quer usar ou enquanto ele quer parar, né, de usar o hormônio, né? Então vamos lá, falar um pouquinho do básico, né, dos esteroides aí, daí no finalzinho, do meio pro fim, a gente começa a abrir para a pergunta de vocês aí, tirar dúvidas e tal, pra gente conversar mais com que a plateia tá querendo saber. Então começa. Maravilha. Aí, pode mandar. Eu começo ou você começa? Pode começar. Então vamos lá, o que é o intuito da live é trazer esse conhecimento para vocês. Eu acho que, como o Luiz falou, hoje para a gente é mais simples a gente fazer o manejo, porque eu acho que tudo que é desconhecido gera um medo, gera uma insegurança, mas hoje, como a gente tem uma prática de milhares de pacientes e uma questão teórica muito bem afiada nisso, a gente quer passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Eu acho que qualquer doença, qualquer, vamos dizer assim, manejo de medicação dentro da medicina começa com a fisiologia, né? Então, hoje, o que o médico precisa saber de fato para começar a pensar em prescrever? Não é nem prescrever, para ele começar a pensar, prescrever, é entender um pouquinho dessa fisiologia. E eu vou usar termos simples aqui, porque a gente, apesar de ser uma live para profissionais de saúde, a gente vê aí, tem muito paciente, seguidor. Então, a gente tem que entender como é que funciona esse eixo cérebro-testículo e esse eixo cérebro-ovário, porque, querendo ou não, a gente faz o uso para ambos os sexos. Então, termos, vamos dizer assim, bem práticos mesmo. Hoje nós temos 2 hormôniozinhos no cérebro, um chamado FSH e o outro LH, que tem por objetivo estimular tanto o testículo como o ovário a produzir os demais hormônios. Homem e mulher produzem os mesmos hormônios, iguais, só que em proporções diferentes. Então, quando no homem prevalece a testosterona, na mulher prevalece o estrogênio ou estradiol, como preferirem. E apesar de produzirem hormônios iguais, nós expressamos características diferentes por um ter mais que o outro. Então,
se o homem tem mais pilificação, odor, as aparências, as características masculinas, é decorrente da testosterona e de um derivado da testosterona chamado DHT. Isso é muito importante. Eu vou falar sempre do homem para depois a gente transferir isso para a mulher, porque é através disso que a gente vai aprender a manejar algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje, que são os efeitos colaterais também. Então, uma vez que no homem prevalece a testosterona e prevalece o DHT, a gente vai ter características anabólicas e características androgênicas, que eu acho que vale muito a pena a gente falar isso. Então, o que é a característica anabólica que os hormônios trazem? Então, é melhora da massa óssea, melhora da massa muscular, ele, querendo ou não, facilita a queima da gordura, te dá uma força, um desempenho melhor. E o que são as características androgênicas? Pilificação, hipertrofia do clitóris, acne, aumento, querendo ou não, de pelos, que no caso também vai de encontro à pilificação. Então, a gente tendo mais ou menos essa fisiologia na cabeça, isso acontece comigo, acontece com o Luiz, acontece com você aí, homem ou mulher, a gente já dá para imaginar o quanto a gente pode encontrar de colateral lá na frente ou evitar, porque a partir do momento que a gente tem esse conhecimento e a gente nivela pela fisiologia, a gente vai entender que, quando eu prescrever um Deposteron, por exemplo, para homem, já vou dar uma diquinha, nunca faz isso para mulher, tá? Se você fizer isso para mulher, viu, colega médico, eu acho que você vai estar incorrendo num erro muito grave, então já fica a dica. Então, uma vez que você prescreve uma testosterona, tanto para reposição ou como o uso que vai aumentar para fins estéticos, a gente tem que entender o que isso pode causar, tanto para o bem quanto para o mal. E a partir daí, sim, a gente vai buscar o resultado, porque dá para fazer uso do esteroide hoje, do hormônio, de forma racional para que a gente tenha um resultado? Com certeza. O Luiz já comentou isso muito em lives, em aulas que ele dá para outros médicos, alunos também. É aquela mesma coisa, se você se submete a tomar uma anestesia, se você se submete a ser entubado, se você se submete a passar o bisturi, para botar uma prótese de silicone, uma lipo, por que não fazer algo menos invasivo, altamente controlado, uma vez que você está com um especialista de qualidade te dando seguimento, para que você tenha o mesmo resultado, ou até melhor. Entendeu? Então a gente tem vamos dizer assim, essa discussão ética hoje. Então, uma vez que a gente avançando isso, a gente entendendo a fisiologia, FSH e LH vai estimular o ovário ou o testículo a produzir a testosterona, o estradiol, o DHT, a gente vai entender que, à medida que a gente usa o hormônio, a gente pode gerar um bloqueio desse estímulo. Por quê? Porque o nosso corpo é esperto. Ele gasta energia para produzir isso. E se hoje eu venho de fora e aplico ou tomo isso, o corpo entende, não, vou parar de produzir, não quero gastar energia para isso, está vindo de fora. E aí que a gente vai ter que tomar um cuidado logo após o uso, ou até mesmo o uso, para entender que uma vez que vai parar a nossa produção natural, a gente tem que fazer isso voltar ao normal, tá? Com certeza. E aí, vou deixar o Luiz falar um pouquinho disso, mas queria dar essa introdução, um pouquinho disso, o que hoje o cérebro estimula, tanto o testículo como o ovário. Se a gente usa, que pode parar de produzir, mas a gente volta a fazer isso, produzir de novo, e que isso pode dar colateral, que o colateral vou entrar um pouquinho lá mais para frente, mais uma vez que a gente entende o que a testosterona faz, o que o DHT faz, o que o estradiol faz. Esqueci de falar, o estradiol, que é o hormônio feminino, uma vez que ele aumenta no homem, no caso eu vou falar o que é o fisiológico da mulher, ele que dá as características femininas da mulher, aumento de gordura mamária, às vezes deposição de gordura na região do flanco, deixa a pele bonita, o cabelo bonito, as características femininas, por isso que se às vezes a gente pesa a mão no que tange ao homem, o homem pode, vamos dizer assim, afeminar um pouco, né? Trazer alguns colaterais, onde ele transforma algum dos seus órgãos em si, ou estimula algum dos seus órgãos em si a produzir, ou, vamos dizer assim, se transformar em órgãos, vamos dizer assim, femininos. Vou falar um colateral aqui só para vocês entenderem que ninguém vai virar homem e mulher, tá aqui. Mas, às vezes, o homem se
a gente não sabe lidar muito bem, ele vai desenvolver a glândula mamária dele, vai ter uma ginecomastia, e ele vai ficar com a tetinha. Isso mesmo, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, ou uma lipomastia, que é o uso que difere da ginecomastia, porque a ginecomastia é a glândula hipertrofiada, né, desenvolvida demais. A lipomastia é gordura na região da mama, que difere um pouco, apesar que o tratamento é um pouquinho diferente também, mas o princípio fisiológico é o mesmo. Sim, o estradiol também, se tiver descontrolado, um paciente mesmo com pós-uso de hormônio, ele piora a recuperação do eixo também, né, na TPC. Então, com certeza. Por isso que para isso que serve a gente, né, nessas horas aí, um médico ali junto, porque vai saber o que está acontecendo e vai olhar. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que vinha usando hormônios com orientação do nutricionista, né? Até, sei lá, né? A gente não julga nada, mas até a conduta até é condizente, sim, doses prudentes e tal, tudo bem. Só que aquela coisa, a hora que o calo aperta, que ela tem um colateral lá, o cara é o primeiro a pular fora, né? E aí vai sobrar para alguém, né? Vai vir no médico. Então, ó, até fica a dica para colega, né? Não vai chegar dando bronca nessa paciente, porque você vai acabar espantando, afinal a gente é a linha de frente ali, né? Assim, aquela última linha, né, na guerra que tá lá para morrer, mas que tá no finalzinho. Se chegou até ali é porque tem que resolver. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, e chega muito, né? Se a gente se propõe a atender nessa área, vai chegar paciente, não tem jeito. Então é melhor a gente tá estudando aí e saber o que vai acontecer. O Lázaro falou bem, a gente tem que entender que enquanto está usando hormônio, tem chance de dar colateral. Quando está sem usar hormônio, quando para de usar, também dá colateral. Principalmente em homem, né? Mulher, o pessoal não liga muito para TPC, mas dá problema também. Queda de libido, queda de disposição, começa a ganhar gordura, porque existe um bloqueio do eixo feminino também, né? Da testosterona, que é 1/4 ali é feito no ovário, mas na mulher já é pouquinho. Se falta 1/4, provavelmente faz falta também. Então, tem que saber manejar esse pós aí, entender. Mulher é um bicho complicado, né? É uma fisiologia um pouco mais complexa ali, mas que dá para manejar também sem muito problema, porque o problema da mulher é assim, que ela não tolera aqueles efeitos colaterais, né, que o homem não liga muito, né? Pô, cai um cabelo aqui, fez uma espinha nas costas, nasceu uma espinha no nariz, a gente não tá muito ligando, não. Já a mulher não, mulher já não quer isso, então 2 espinhas que dá no ombro, ela já fica encanada. Então a gente tem que estar preparado para lidar com isso aí e resolver esse problema para ela, né? Que na grande maioria é possível resolver sem parar de usar hormônio, né? Às vezes tem que suspender, mas aquela coisa, se está bem orientado, a gente não vai deixar o negócio descambar. Se é feito com médico, provavelmente, né? Já vi casos, mas tem grande chance dessa paciente não desenvolver características masculinas, né? Que não é desejável, a não ser que seja nível competitivo extremo, né, que aí a pessoa não está ligando muito para isso aí, mas na nossa mão essas coisas não tendem não a acontecer, né, a gente não deixa porque não é viável do ponto de vista ético e também de queimação de filme, né, do profissional, né, então a gente tem que estar preparado para isso aí também. Exato. Até uma coisa que o Luiz falou, como a live é para essa questão dos médicos, o que a gente quer trazer para os colegas médicos aqui hoje? E até uma frase que eu falo para os nossos alunos quando vêm aqui nos nossos cursos, tudo, eu falo que o mais importante do que prescrever é saber a hora de não prescrever, porque essa relação médico-paciente é muito importante na hora de você conduzir um caso com hormônio esteroide, porque a gente vai dar alguns insights aqui para vocês, que vocês já vão entender muita coisa, mas você tem que sentir que seu paciente também está contigo, entendeu? Porque senão não vai dar bom no final das contas. Primeiro, é igual hoje eu falo, atendendo o último paciente aqui do dia, né? Aí eu falei, o paciente não pede, o paciente merece. Então, assim, pedir por pedir, todo mundo pede. Então a gente vê relatos de outros colegas que o cara chega, doutor, eu vim aqui para tomar algumas coisas e tal. Eu falei, tomar o quê? Tomar água, tomar chá e tal. E assim, se a gente sentir que o paciente está treinando bem, está comendo bem, aí a gente pode optar pelo uso do hormônio para otimizar os seus ganhos. Então, profissional, colega médico aqui hoje que vocês estão nos ouvindo, é mais para isso. Você tem que
ter essa boa relação médico-paciente. Eu acho que o Luiz falou uma coisa muito importante, que hoje ele atendeu um paciente que veio de outro profissional prescrevendo, mas no final das contas, não, nada contra quem prescreve, tá? Nada outros profissionais, mas e não é achando maior que os outros, mas na cadeia do topo alimentar ainda é o médico. Porque se der BO, vai atrás do médico. Até o momento que não dá BO, qualquer um pode usar, e o conhecimento é livre. Eu não nasci médico, então eu optei por ser médico. Então, se eu quiser virar advogado amanhã, eu vou aprender lei. Não, nada impede o nutricionista aprender hormônio, o biomédico aprender hormônio e tudo mais. Só que aí, a gente tem que entender que, uma vez que você se propõe hoje, paciente, a usar com outros profissionais que não vai entender do começo ao fim do processo, você corre um risco. Então, isso é importante até para você, paciente que está escutando aqui, buscar profissionais que tenham total entendimento do todo. E aí eu volto a dizer, hoje, principalmente nessa questão do hormônio, às vezes outros colegas prescrevem, não estou falando que você não deve ir, é livre-arbítrio, mas busque o profissional, e hoje o profissional mais capacitado é o médico do esporte, o nutrólogo, o endócrino, e também tem médico que faz cagada, então faz parte. Eu acho que a gente produzindo esse conteúdo, produzindo esse material para vocês, é para vocês evitarem de errar. Assim, desculpa, é diminuir o seu erro, na verdade, né? E realmente não errar, porque é a vida do paciente, o médico tem isso, onde o paciente vem aqui, entrega a sua vida, entrega a sua saúde e confia na gente, tá? E aí, voltando a essa parte do uso do hormônio, que o Luiz falou muito do colateral aí, né? Que eu queria até comentar algumas coisas. Hoje, mais do que o resultado, estou falando um negócio pra vocês, usou vai dar resultado, tá? Vai dar algum tipo de resultado. Então, não tem como, né? Não tem como não dar resultado. Não tem como dar, Agora, assim, qual o tipo de resultado que a gente quer? Se às vezes a gente pesa a mão, dá resultado. Fica trincado, bombado, mas às vezes tem muito colateral. Às vezes dá resultado sem colateral. Ou às vezes dá um resultado, vamos dizer assim, pequeno que você não esperava. Por isso que uma outra dica, colega médico aqui hoje, é você alinhar a expectativa com realidade com o seu paciente. Por isso que o paciente não pede, o paciente merece. Você tem que entender para alinhar a expectativa com realidade. Porque às vezes ele traz uma foto do Instagram ou do Facebook que, doutor, eu quero ficar assim. E eu quero usar isso, isso e isso. Porque hoje eu aprendo muito com o paciente aqui no consultório, acredito que o Luiz também, porque a internet está aí, então o pai de todos, que eu falo que é o Google, né? Hoje o paciente vem muito bem informado. Ele vem, digita, já traz muita informação, já traz muita dúvida. Então, se você não se mostrar bem informado ou ter um entendimento para justificar o porquê de não usar uma dose, ou porquê está usando esse remédio, não está usando aquele, você passa um descrédito. E aí a outra dica que a gente quer dar aqui, tem essa teoria bem afiada, tem esse conteúdo bem aprimorado, porque tem muito paciente que já chegou para mim, doutor, eu quero tomar isso, isso e isso. Eu falei, opa, não, vamos lá. Isso daqui não pode, isso aqui talvez pode, essa dose aqui, ok. Então você tem que explicar, porque qualquer fórum hoje, qualquer Google que você dá, o cara te ensina a fazer um ciclo e ok, mas e como é que vai conduzir? Será que é isso mesmo? Porque o colega da academia teve um resultado, aí Ctrl+C, Ctrl+V para o outro, Ctrl+C, Ctrl+V para o outro, corpos diferentes, doses diferentes, estratégias diferentes. E lembrando que tem que estar alinhado com a dieta e o treino. Com certeza. Eu falo assim, se o cara não sabe treinar, não come direito, né, ele vai ter resultado com hormônio, sem dúvida. Se você está em déficit calórico, vai emagrecer, você começa a usar um Deposteron, você vai ganhar 5 quilos tranquilo, né? De boa. Só que eu falo assim, se você fazer isso, é igual você construir uma parede de tijolo sem botar o cimento, né? Se você não tá pondo comida, a parede vai subir. Só que bater um vento onde alguém empurrou, vai cair. Então, ou seja, parou de usar, não tá treinando direito, não comeu direito durante o uso, você não vai ter consolidação de quase ganho nenhum. É o que a gente vê que tem muita perda. Então, se o médico explica isso, o cara entende, né, que eu tô pagando aqui uma consulta, sei lá, tô usando plano, tanto faz, tô investindo aqui, vou no nutricionista, tô com um treinador ou não. Aí vai aquela coisa, se eu não fizer o que ele tá falando, talvez realmente não vai dar certo, né?
Eu falo, você vai ter resultado, só que se você não comer, não aprender a comer, não tiver a contagem de caloria certa na dieta, não treinar pesado, realmente vai dar problema. E o médico que sabe orientar isso, acho que tem um diferencial. Até porque a gente tem que, não que é obrigatório, mas você tem que viver um pouco disso também na prática, né? O profissional que mexe, o nutricionista, o treinador, o médico, tem que viver um pouquinho dessas coisas na vida real ali, né? Saber como que é um treino pesado, como é que é seguir pelo menos uns 4, 5 meses de dieta e ver o resultado que você colhe, né? Até usando ou não hormônio, né? Aí você vê que você consegue argumentar com a parte prática também, né? Tem a teoria igual o Lázaro falou, sabendo se você ganha realmente a confiança do paciente, mas tem que ter uma prática ali, já ter passado pelo processo e entender, ter sofrido às vezes algum colateral ou não, né? Não é para todo mundo sair usando hormônio, né? Pelo amor de Deus. Mas tem que entender, né? E ter o paciente junto de você, né? Explicar direitinho como é que funciona, o que pode acontecer, e se acontecer, o que você vai fazer, ter um contato direto com esse paciente. Então, é isso que a gente passa, né, no workshop, né, que a gente faz para os colegas médicos e para os alunos que vão aí onde você está aí no consultório, né? Então, vão aí com a gente aí, e eles saem realmente sabendo, entendendo o processo e se aplicar dá certo. Então, porque eles veem na prática, né, como é que é o resultado disso daí. E a gente vive isso aí todo dia também, né? Vivo na academia todo dia também, como lá, sigo as dietas malucas aí, corre pra caramba, e funciona. A gente vai construindo. Então, a gente tem que passar isso pro nosso paciente também, né? Ah, com certeza. Ah, eu quero realizar um sonho aqui agora. Eu vou dar uma de blogueiro aqui. Se esse conteúdo faz sentido para você, tá vendo esse aviãozinho que tá aí? Aperta e manda para o máximo de gente que você conseguir, porque o Instagram entende isso como um algoritmo e vai subir a nossa audiência. Opa! Ah, tá vendo? Aprende isso, hein? Aprendendo marketing digital, a gente aprende essas coisinhas. Eu vou falar essa frase hoje, eu vou realizar meu sonho. A gente só assiste e fica esse negócio aí embaixo, eu nem sabia que... nem sabe o que é. Então, assim, ó, aperta esse aviãozinho, manda pro máximo de gente que você conseguir. Se esse conteúdo faz sentido para você e quer que outras pessoas também entendam um pouquinho disso. Já mandaram, já. Ó, já mandou, hein? Mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que são dicas hoje que a gente quer trazer para o colega médico que, querendo ou não, para trazer segurança para ele. Porque uma vez que você se propõe, isso é fato, se você se propõe a atender, se você se propôs a falar que prescreve, aparece. Não acho que não aparece. As pessoas te acham. Eu falo que a internet é um negócio cabuloso. Hoje eu fui até fazer uma vaga de emprego aqui, eu achei que eu tinha ficado famoso, porque de repente eu acordei com o meu celular, recebi 200 currículos. Falei, gente, é só patrocinar um negócio, o trem sobe assim e tal. Então, assim, se você se propõe a usar e falar que vai prescrever para o seu paciente, os pacientes vêm, pode ficar tranquilo. Mas isso, você tem que ter uma segurança, você tem que ter esse pleno domínio do assunto. Mas aí, voltando, hoje, falando um pouquinho da fisiologia, eu também queria, o Luiz vai falar um pouquinho também, que hoje, no que tange ao hormônio esteroide, o que é o hormônio esteroide? O hormônio derivado do colesterol, esse mesmo colesterol aí que é o do ovo, que é o do óleo, tudo, mas é o nosso colesterol interno, endógeno, que tem dentro da gente. E a partir daí, hoje no mercado se tem basicamente 3 tipos, 3 famílias, né? A gente divide por família, mais por uma questão didática, né? Mas a gente tem os derivados da testosterona, e eu vou falar só o nome comercial aqui. Por quê? Porque vai outra dica para você, colega médico. Evite usar underground, mercado negro, paralelo e tal. Hoje, a farmácia tradicional, no caso, e a farmácia de manipulação, tem hormônios o suficiente para você prescrever para o seu paciente sem passar aquele contato do cara que tem. Isso você incorre no risco. Então, assim, você tem CRM, foi 6 anos, sentado na cadeira, mais anos de especialização, não sei o quê. Não vai cair na besteira, muitas vezes, de querer já começar a falar, não, eu tenho um contato aqui, eu vou passar um Masteron ali, que eu achei do fulano e tal. Cuidado, tá? Então eu vou falar que aplica no consultório isso aí.
Os Isso, pacientes. cuidado, Tá lá. cuidado. Então, assim, hoje a gente está querendo trazer uma experiência e a gente está sendo bem franco aqui. Uma vez que eu me propus aí para a internet, até me dar a cara a tapa, trazer isso para vocês, o doutor Luiz também, a gente quer trazer o que dá certo, mas a gente sabe que tem muito colega que faz algumas coisas que pode dar errado. Então, a gente não quer ensinar isso aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Os derivados da... Ó, o colega aqui falou, tem um contato quente, tá vendo? Todo mundo tem um contato quente. Não quero nem saber quem é. Exatamente. Então, assim, ó, eu vou falar agora remédios que hoje você consegue adquirir ou na farmácia normal, Drogazil, Droga Raia, Drogaria São Paulo, ou na farmácia de manipulação. Então, derivados da testosterona que temos no mercado hoje. O Deposteron, que eu estava aqui com ele agorinha, e o Durateston, que saiu um pouco do mercado por troca de laboratório, mas logo mais deve voltar. Esses são os derivados da testosterona. E na farmácia de manipulação, tem a testosterona em gel também, que hoje é uma forma da gente prescrever. O paciente bate o pumpzinho e prescreve. Temos também os derivados do DHT. Então, hoje, na farmácia de manipulação, tá? Essa aí é a sua manipulação. E via oral, nós encontramos oxandrolona, estanozolol e metenolona. Se eu não me engano, só esses três. Não sei se tem mais algum. Tem oximetolona. Oximetolona também. Oximetolona, trembolona, tem oral também. Tá vendo? A gente vai juntando aqui, porque isso que o Luiz, até o Luiz vai falar um pouco, é porque é experiência, tá? Hoje ele tem uma expertise, uma experiência grande também, com o uso até em uma gama maior de hormônios. E os derivados da 19-NOR, que é a Decadurabolin, hoje que também está fora do mercado só por uma questão de troca de patente, logo mais deve voltar. Hoje um hormônio que é muito usado nas mulheres também, que é um 19-NOR, que é a gestrinona, que é o famoso chip da beleza, tem ele em forma de gel também e no implante. Então esses são os hormônios disponíveis no mercado hoje, que você pode brincar, misturar e tal, que traz o resultado para o seu paciente, uma vez que você sabe que somar um com o outro dá, fazer um separado faz, então isso que é o mais importante, tá? Aí, fala um pouquinho dos seus que você usa aí, Luiz, com os pacientes, que acaba que eu não... A sua gama é maior que a minha, né? O Luiz tem igual aquele vídeo lá do Marco Jugernal, né? Bodenona, Trembolona, Dianabol. Brincadeira, mas você vê, Dianabol tem na lista da Anvisa, né? Tá ali no nome, junto com os esteroides, né? Mas ninguém faz a manipulação. Não tem o princípio, né? Mas tudo bem. Mas assim, esses que estão aí, sim, funcionam, são super eficazes, né? A maioria deles, né? Oxandrolona, estanozolol, metenolona nem tanto, mas testosterona, nandrolona são os que mais têm estudo científico em cima em seres humanos, né? Que provam segurança, eficácia, efeito farmacológico positivo. Então, a gente tem um certo grau realmente de segurança para prescrever. O que pega é essa encheção de saco ética da classe, né? Mas daí, tudo bem, né? Não é o tema da nossa live aqui. Mas então assim, tem estudo com oxandrolona que o cara usou em hepatite alcoólica 80 miligramas de oxandrolona. Não sei para que ele foi testar isso no paciente, né? Não sei qual era o objetivo, mas melhorou, né? A função hepática, não deu lesão, desinflamou o fígado. Então é bem interessante, assim. Então a gente tem segurança na prescrição. Até muito mais vantagem, por exemplo, que você usar um SARM, que hoje é caríssimo, né? Ainda a maioria é experimental, lógico, tem uma função, tem uns que até tem resultado, sim. Mas pelo custo-benefício e a gente saber, né? Usar um remédio que está há 60 anos no mercado, é melhor, né? Melhor fazer o uso disso daí, lógico, com acompanhamento, né? Então a interação dos fármacos também é importante, tem que saber os efeitos colaterais básicos, né, que podem acontecer, não ser pego de surpresa, né? Por exemplo, a hemogenin é um derivado do DHT, a oximetolona. Por ser derivado do DHT, teoricamente ele não aromatiza, então não é para dar ginecomastia, não é para dar retenção de líquido, mas ele dá. Então ele tem os metabólitos que se ligam, né, em receptor estrogênico, então é bem interessante, né? Então são características ali que, se você quer fugir um pouquinho do básico da oxa e do estano ali, tem que saber. Na prática a gente vê que todas aquelas desgraças que o pessoal fala aí, pode acontecer, pode, mas não é aquela
aquele bicho de sete cabeças. Tem que saber manejar, tem que saber as interações. Aí, com prática, você pega o jeito tranquilamente, né? Se precisar, quem optar por atender esse tipo de público, né? E essa questão dos colaterais, eu vou entrar um pouquinho agora para falar um pouquinho dos colaterais. E assim, depois no finalzinho eu vou até abrir um gapzinho de mercado aqui para vocês, até para você, colega médico que está assistindo a gente, entender a demanda, a procura disso, porque se faz sentido para você e você quer isso, eu acho que buscar o conhecimento é importante. Mas falando em colaterais, todo o hormônio tem efeito colateral, 100%, 100%. Ah, você está falando isso para assustar a gente? Não, mas para você ter ciência que tem e que é reversível e que você pode evitar. Então, e ele tem efeito colateral nos diversos sistemas, cardiovascular, hematológico, na questão neuronal, na questão de pele, na questão do eixo cérebro-testicular. Então, em cima disso, a gente vai intervir e mais. Um desses hormônios, um ou outro, tem mais colateral em determinado sentido, igual o Luiz falou. Teoricamente, às vezes o paciente já tem uma tendência para gineco e tal, às vezes a gente quer evitar isso e busca passar um que tem menos possibilidade. Por isso que a gente tem que entender. Então, assim, eu vou falar efeito colateral aqui, mas não é para você assustar. É para você saber que existe e que se você tiver o conhecimento, você vai evitar isso no seu paciente e se aparecer um ou outro, você vai reverter. Porque assim, eu com o Luiz, eu acho que nós já tá beirando uns 4 mil já, né? Uns 4, 5 mil pacientes, uns 4 mil pacientes. Então, assim, a gente tem bagagem prática, muita prática, e olha que nós já viu coisa, viu, menino? Para falar disso, e eu vou falar um negócio para vocês, nunca tive problema com nenhum. Então, é muito disso, é prudência, é ter um entendimento e saber que existe, e se existir, saber consertar. Então, hematológico, vou falar os mais comuns, tá? Hematológico, efeito colateral do sangue, aumenta o hematócrito, ou seja, seu sangue fica mais grosso, mais viscoso, vamos falar assim. Isso pode aumentar o risco de trombose. Então, é um colateral muito comum que existe. Câncer pode dar, doutor? Pode, mas raro, tá? Câncer é raro, apesar de todo mundo falar assim e tal, é raro. Uma coisa muito importante que eu quero deixar para vocês aqui. Hormônio não dá efeito colateral agudo. O que é isso? Eu tomei e vou ter um efeito colateral. Dificilmente. Termogênico dá mais, termogênico mata. Eu já tive a experiência de tomar um, quase que eu fui pro céu. E de bater assim e tipo assim, sentir, entendeu? Então, assim, termogênico é um pouco pior. Mas hormônio em si, ele não tem um efeito colateral agudo. Tomei, passei mal. Difícil, muito difícil. Mas voltando, então, no que tange ao sangue, aumenta essa viscosidade do sangue, aumenta o risco para trombose. Às vezes tem relatos na literatura da questão do câncer. No que tange a pele, que eu acho que é o que mais, anexos de pele, que é um dos que mais aparece, reversível também, um dos que mais assusta, principalmente mulher, que é espinha e queda de cabelo, acontece, tá? Em relação à questão de órgãos genitais, pode ter hipertrofia do clitóris, sim. E homem, por incrível que pareça, a depender do hormônio que ele usa, pode dar hipoplasia, eu falo hipoplasia, é uma diminuição do pênis mesmo. Depender do hormônio que usa, pode gerar isso também, tá? Então, isso, vamos dizer assim, é os mais comuns, que o paciente, eu vou falar que é o que o paciente vê. E qual que é o que o paciente não vê? Esse do sangue, que eu falei, que engrossa mais o sangue, bagunça um pouco o colesterol. Então, o hormônio, uma vez que o paciente está tomando um hormônio, ele bagunça um pouquinho o colesterol, às vezes sobe um pouquinho o colesterol, às vezes altera a enzima do fígado também. Reversível? Sim, se a gente souber o que a gente está fazendo, e é dose dependente também. Então, quanto mais eu ponho, mais o risco de ter problema, tá? Eu acho que basicamente são vários efeitos colaterais, eu quis trazer os mais comuns, que são dúvidas que permeiam realmente a cabeça dos pacientes. Se o colega médico entende, sabe manejar isso, ele já passa segurança, porque eu acho que o mais importante não é prescrever. Prescrever é fácil, depois que você arruma um CRM, é igual arrumar uma ponto .40.
você pode sair matando todo mundo. O detalhe é saber como é que usa, né? Porque bateu o carimbinho ali, então a gente tem que ter esse cuidado. E essas dúvidas são as dúvidas que mais, pelo menos aqui para mim, o Luiz vai falar alguma das dúvidas que os pacientes dele trazem para o consultório, que a gente quer transferir para você, colega médico, para você entender e já começar a ter essa expertise, porque com o tempo você vai adquirindo esse know-how das dúvidas mais frequentes. É igual o site, quando você vai ter aquele UFAQ lá, quais são as dúvidas mais frequentes, realmente no consultório, isso hoje para a gente vira quase que automático, porque é quase as mesmas dúvidas em relação a isso. Sim. Então, tem muita coisa que não dá sintoma mesmo, né? O aumento de pressão, né, uma coisa é bem comum a depender do tipo de droga que você está usando, né? O que vem usando, né? Geralmente os problemas vêm já, né, prévios, né? Geralmente não é causado por médico experiente, né, orientado, né? Mas vem, então pressão, uma sobrecarga cardíaca a longo prazo pode acontecer, né? Então tem que ficar de olho nisso. Uma coisa que poucas pessoas ligam aí é a questão da fertilidade, né? Então, você está usando ali, está com o eixo bloqueado, sua fertilidade não vai, às vezes fica zerada, né? Mas nem sempre. Porque eu já vi casos de engravidar usando hormônio, né? Sem parar. Mas, uma coisa que tem que se pensar a longo prazo, né? E orientar o paciente. É aquela coisa, se eu peço um espermograma antes de o cara usar um hormônio, você está produzindo prova contra si próprio ali. Mas se porventura essa pessoa já foi estéril, o cara já fica sabendo que tem problema ali. Não que vá causar infertilidade, a grande maioria volta, né, numa recuperação de eixo bem feita. A gente tem caso, mostra, né, no curso lá, de 20 anos de uso que conseguiu voltar, tal. Dá trabalho, né, mas assim, quem é jovem tem que pensar nisso, porque a galera só quer ficar bonito agora, né, e não pensa no futuro depois, né. Então tem esse risco maior, principalmente da fertilidade, porque isso envolve não é só o paciente, né? É uma família inteira que pode dar um problema grave ali. Então, tem que ficar de olho. Mas o resto é isso que o Lázaro falou. A maioria dos sintomas você não sente, né? Tem ginecomastia é um negócio que não vai brotar de um dia para o outro na mama ali, né? Vai dar dor, vai dar sensibilidade. Depois vai crescer ali o tecido, né? Igual a hipertrofia de clitóris também. A menina não vai acordar de um jeito e de manhã vai estar do outro, né? Então, não é por aí. Mas tem que ficar de olho, porque a maioria dos sintomas a gente consegue, os sintomas colaterais a gente consegue resolver antes de dar problema, com os protocolos de avaliação, né, do paciente com mais frequência no consultório durante o uso do hormônio. Então isso a gente tem que ensinar também, porque o paciente tem que estar junto, né? Não dá para você orientar algum tratamento e ele voltar daqui 4 meses. Né? É o que acontece, né? E às vezes volta tudo cagado. Esse que é o problema. Mas ninguém morre, não. E aí, isso é uma coisa que o Luiz falou, que é muito importante, que assim, uma vez que você se propõe a usar e passar para o seu paciente, você tem que meio que deixar ele alerta mesmo, porque assim, ó, é algo contínuo. Então, assim, vai fazer o exame, vai vir, vai usar, vai ter que voltar, vai ter que fazer o exame de novo, vai ter que arrumar. Então, não é só passar embora, porque se passar embora, o prejuízo é para ele. Então, isso você tem que deixar bem claro para o seu paciente. E uma coisa que o Luiz falou, o paciente, eu já até anotei, eu vou falar da alteração de voz, vou falar um pouquinho mais de efeito colateral de mulher, mas, colega médico, isso aqui é uma coisa muito importante. Não tenha receio de pedir o exame para o seu paciente na hora de for fazer. O mais importante é isso, é você ter condição de avaliar ele como um todo. Eu falo que é uma avaliação 360, para você entender se você pode ou não fazer o uso. Tem esse paciente que vem com os exames desses colaterais que a gente falou aqui, tudo normal, mas vem com a tireoide alterada. Opa, então não vou prescrever, arruma sua tireoide e tal, beleza? Porque senão vai falar que a culpa foi do hormônio. E olha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente tem que saber isso, tem que entender isso. Então, eu, juntamente com o Luiz aqui, a gente faz um screening muito grande no paciente e a gente ensina isso para os colegas também no curso. Assim, ó, esses exames aqui, ó, esse, tem que pedir, faça chuva ou faça sol. Se o paciente não tem condição de fazer, porque às vezes é tudo no particular, né? Então não prescreva, não atire no escuro. É igual eu falei, melhor do que prescrever é saber a hora de não prescrever. Se resguarde também, para você, depois ele vai lá, faz um exame e fala, não, usei um hormônio lá atrás e tal, isso que me prejudicou, não sei o quê.
Então, não tenha receio de pedir o exame, peça os exames. Tem alguns exames realmente que são indispensáveis, não tem como. Eu estava até vendo uns caras de academia, eu estava conversando com eles esses dias, os caras, tem quanto tempo você não faz exame? Os caras estavam, vixe, doutor, meu exame é Deus. Eu falei, pô, tem como, mano. Tem como. Então, eu já isso daí é. conheci um que desde 2015, né? Aí, Sem fazer exame, né? isso é loucura. Isso aí, assim, pula fora, pula fora. Tipo assim, se um paciente. Irmão de uma paciente minha. E assim, se você acompanha um paciente desse, infelizmente, desculpa o termo aqui, bobo é você, colega médico. Você que está se expondo no risco, não é a pessoa. Porque para ela está usando, está sentindo um resultado. Se desde 2015 não faz o exame, em 2020 ela vai começar a fazer. Então, devolve o dinheiro da consulta. É melhor, porque senão você pode se prejudicar nisso daí, tá? Porque então, você está virando um coach, né? Fazendo Exato. isso, você vira... Lógico que ninguém é melhor que ninguém, mas se o cara se propõe no médico, tem que fazer como médico, né? Não como um coach aí, que não tem formação, às vezes, nem profissional. Isso que o Luiz falou é muito importante. A gente não está aqui para falar que uma profissão é maior ou menor que outra, tá? Não é o intuito. Mas, uma vez que você se propõe a atender como médico, haja como médico. Pede exame, faz exame físico, tira a roupa do paciente, ausculta, vê se você não vê um sopro cardíaco, vê se já não tem uma gineco, vê se não tem alguma coisa e tal. Aí sim, você prescreve. Às vezes o coach prescreve e dá certo, mas ele vai prescrever na experiência dele. Olhei isso, prescrevi, pronto, acabou. Mas ninguém aprendeu na medicina que antes de prescrever alguma coisa tem que fazer um exame físico, tem que colher uma boa história, tem que pedir exame laboratorial. Então, haja como médico. Para você também, uma coisa muito importante, você tem que agir como médico para você ser respeitado como médico, porque senão você começa a se nivelar para baixo, tá? Então, isso é uma dica muito importante, prática, que a gente dá para os colegas aqui. Eu vi que o pessoal perguntou do efeito colateral de mulher, que é uma coisa que preocupa muito. Igual o Luiz falou, o clitóris não hipertrofia do dia para a noite, tá? O pelo não nasce do dia para a noite. E a voz também não nasce do dia para a noite, não muda do dia para a noite. Mas qual que é o grande detalhe muito importante? E aí eu vou dar uma dica prática para vocês de qualquer coisa que vocês vão entender, vou dar uma dica prática para vocês de uma coisa que vocês vão entender, que é usada até no emagrecimento, mas o que acontece? Nós temos acomodação visual e olfativa. Vou dar um exemplo de acomodação olfativa. Quando você compra um perfume, na primeira semana você bate, você está sentindo ele com uma beleza. Passou uma semana, você não sente mais. Seu nariz acostumou a sentir o cheiro, mas não quer dizer que o perfume é ruim. O olho é igual e o ouvido é igual. Se você está escutando a sua voz todo dia, você vai acostumando com ela. E às vezes ela muda o timbre, muda a tonalidade e você, mulher, usando, não nota. Aí você vê sua amiga depois de uns 2 meses, oi, tudo bem? Aí ela, menina, que voz de traveca é essa? A gente não percebe, tá? Então a gente tem que ter cuidado. Então, como médico, a gente tem que orientar isso para o paciente, porque às vezes o clitóris dela vai aumentar, e aí ela tá vendo todo dia, acha que é normal. Mas tem uns que também vai demais. Mas voz, principalmente, tem que ter muito cuidado, tá? Porque a mulher vai mudando a voz e ela não vai percebendo que vai mudando a voz, e de repente é a amiga que conta. Ou depois de 2 meses ela chega no seu consultório, 1 mês ela chega no seu consultório com a voz alterada, aí a culpa é sua, doutor. Porque você que pesou a mão. Ela confiou em você, não, toma uma ampola de Deposteron por semana. Eu já vi isso, olha isso aqui. Eu já vi também. A maior loucura que eu já vi foi alguém, não foi médica, falou, não, doutor, eu tô tomando uma ampola desse negócio aqui por semana. Isso aqui, você tá louco, tio. Eu falo até assim, pra mim, pô. Você é louco, tio. Como é que você toma um trem desse? Você vai virar um hominho aí. Vai virar Tami. Desse jeito aí. É pra você ver que acontece. E rápido, tá? E rápido. Perguntando se a voz volta. Depende, tá? Às vezes não. Isso é uma coisa. Tem alguns colaterais, quando eles se consolidam, às vezes eles são irreversíveis. Então isso se começou a ficar rouco, né? Começou a ficar rouco, falhar, já tem que parar, porque daí você consegue reverter. Agora, então, passou 1 mês assim, 2 já, e difícil, fica alterado mesmo. Clitóris é a mesma coisa, começou a crescer sensibilidade, você
trata aquilo no começo, já resolve também. Então esse que é o detalhe, quanto mais você está junto do seu paciente, abraça seu paciente. Uma vez que você se propõe a usar, eu falo que você tem que ter ou você dá seu celular, ou você dá o celular da clínica que fica 24 horas ligado, mas não deixa o paciente desprotegido não, porque eu vou falar uma coisa médica aqui, eu sou bem sincero nessas horas. Se o paciente passou mal, ele foi na prótese do pronto-socorro, o doutor do pronto-socorro vai falar que a culpa foi sua, e o paciente vai acreditar. E não teve nada a ver com o hormônio que você passou. Às vezes ele chegou lá com a dor de barriga, um negócio, não, é culpa desse hormônio que você está usando aí, ó. Ixi, e não tem nada a ver. caso emblemático disso. Isso, não tem nada a ver. E aí, só que às vezes, por ter desconhecimento do próprio colega que atende o paciente, é mais fácil falar que a culpa é daquilo que é proibido. É mais fácil. Você transfere a responsabilidade. E pela ignorância de não saber o que é, né? Eu tive um paciente que ela era até HIV positivo, né? Tava usando oxandrolona, né? E o cara pegou uma hepatite A, né? Típica, né? Diarreia, icterícia. Ficou com o TJGP de 1.000 e pouco, 2.000, nem lembro na época. E o infeliz do cara que atendeu ele no pronto-socorro lá falou que era o oxandrolona. Eu falei, pô, tá de brincadeira, o cara tá amarelo, né? Diarreia, febre. Fala que aquela TGO explodindo lá é oxa, né? Então é perigoso, né? Por isso tem que rezar em quem que vai chegar, né? Na mão de quem, né? Mas assim, tudo igual o Lázaro falou, a relação médico-paciente. Isso é o primordial que hoje em dia está faltando aí. A gente pega algumas coisas, né, de condutas alheias que eu não faria, né? Eu tenho medo, né? Então a gente tem que ter uma prudência e ter o paciente junto, né? Afinal, assim, você está tratando dele como inteiro, né? Não é só o músculo dele que você quer que cresça, né? É uma pessoa que está ali, né? Isso mesmo. Ó, eu vou... ainda bem que você falou que o tempo passa rápido, né, Luiz? Já tá quase dando uma hora de live. Com 13 minutos aí, Então, assim, ó, a gente vai abrir um pouquinho para perguntas. Eu anotei algumas perguntas aqui que vocês falaram. Lá no comecinho perguntou se oxa e espirolactona pode usar junto. Pode, mas por que vai usar junto? Como é que vai usar junto? Só para todo mundo entender, a oxandrolona é um tipo de hormônio, a espirolactona é um tipo de diurético, porém ela tem um efeito antiandrogênico, né? Então é uma das medicações que a gente usa às vezes para conter alguns efeitos colaterais. Mas uma vez que a gente usa a espirolactona, ela diminui um pouco o efeito do hormônio, tá? Então assim, a gente é aquele negócio, eu não dou o veneno e dou o antídoto, desculpa, eu não dou o remédio e o veneno ao mesmo tempo. Então assim, ou eu dou o remédio e deixo o remédio curar e tiro o veneno, ou eu dou o veneno e deixo matar e não dou o remédio, porque se eu dar os dois, não, tipo assim, se anulam, entendeu? Então a gente tem que ter um certo grau de cuidado. Eu anotei outra perguntinha aqui, se dá para usar testo e gestrinona em mulher. Dá sim, tá? Mas não é uma coisa que... Não vou falar que não é uma coisa que é rotineira, até porque tem uns implantes hoje, então muitas vezes implanta testo, implanta gestrinona junto, depende muito da dose, depende muito o porquê tá usando as duas combinações, tá? Então isso conta muito. Eu vi outra perguntinha também, essa última aqui, se tem hormônio para usar a curto prazo, tem que usar para sempre. Depende, né? Aí eu vou né? Aquele negócio. Isso é uma coisa muito importante. Eu vou só causar uma polêmicazinha aqui. Hormônio que usa para sempre? Tem. T3 e T4, hormônio da tireoide. Eu sei que a gente está falando de hormônio esteroide aqui, mas é porque às vezes a gente também, até uma coisa, que a gente usa hormônio e generaliza tudo. Se eu tomo T3 e T4 é hormônio da tireoide, tem que usar para sempre, quando você está com hipotireoidismo. Anticoncepcional, usa até menopausa às vezes, né? Exatamente. Mas no caso do hormônio esteroide, depende, tá? Aí a gente tem algumas experiências aí de 2 meses, 6 meses, 10 meses, 2 anos, 5 anos. Aí vai mais ou menos da toada aí. Porque conta muita experiência também de atendimento, né? A gente vê que a resposta de colateral, efeito clínico, né, do hormônio, colaterais que você nem imaginaria dar numa dose numa mulher, dá, e na outra usando dose 5 vezes maior, não dá. Então, assim, tem uma resposta muito individual. Então, a gente tem que entender que o corpo, o funcionamento é parecido, mas tem muita diferença entre absorção e efeito farmacológico, né? Responde uns aí.
Mulheres que fazem uso de 0,5 mg de texto, quando altera a voz, pode voltar ao seu estado normal? Então, é o que eu acabei de falar, né? Pode ser uma dose baixa. Agora, 0,5 mg é muito baixo, né? Se for 0,5 mg ou meio ml, não sei o que quis dizer. Mas se usou o texto e alterou, pode não voltar mais, né? Porque testosterona é androgênica, super androgênica. Então, aí, não, pode falar. Pode falar. Não, que é uma dica para os colegas médicos, até que o Luiz falou 0,5 mg, meio ml, aí eu vou querer até abrir uma dica aqui para o colega médico. Quando você prescreve em porcentagem, cuidado, tá? Porcentagem não é miligrama, então 1% é 10 miligramas. Já é uma dose relativamente alta para a mulher, do que você prescrever 0,5 mg aí para colega, do que a nossa audiência comentou aí. 0,5 mg já é pequeno, aí você coloca 1%, já é 10 miligramas. Então, a gente tem que ter esses cuidados junto à prescrição quando a gente vai mandar para a farmácia de manipulação, tá? Sim. Aqui o Igor, né, que é o Frisene, que já fez a inscrição do curso aqui, já vai fazer o curso com a gente lá em novembro. É meu paciente também. Legal. Ele perguntou aqui se alterações laboratoriais em mulheres assintomáticas necessitam de alguma abordagem. Depende da alteração, né? Isso. Colesterol, essas coisas a gente costuma não mexer porque não tem muito conserto ali durante o uso do hormônio, né? Mas é aquela coisa, a clínica ainda é soberana, né? Eu particularmente, eu já tive o estradiol, acho que tem 50, se não me engano. E sem gineco, sem retenção, sem... Eu vi o exame lá, eu palpei, né? Ok, segue o jogo. Então é muito da clínica também, né? Ainda a clínica é soberana, por quê? Aí depois a gente aborda um pouquinho mais a fundo, porque muitos hormônios bagunçam o resultado do exame de sangue. Então são lidos como um hormônio, como outro, e você pode achar que está tendo um problema grave, às vezes é só um erro de leitura. Por isso que conhecer a classe da droga e saber como que isso aí age no corpo ali, e como é que isso pode ser lido errado pelo exame de sangue, ainda mais em laboratório que não tem uma qualidade muito boa, você acaba tratando uma coisa que você não tem problema ali, né? Mandar um oi pro Fábio aí também, já foi nosso aluno. Isso a gente está fazendo aqui também, é uma coisa que até eu recebo, porque às vezes minha agenda do Luiz é um pouco mais cheia e a gente não consegue atender os pacientes quando procura, e a gente já indica colegas hoje que têm essa expertise, até os próprios colegas que já aprenderam com a gente, porque acaba que, graças a Deus, a gente tem uma boa procura, mas a gente não consegue atender todo mundo, mas hoje também a gente direciona para alguns profissionais. O Dr. Fábio Cavini aí é um deles, excelente profissional também, já fez o nosso curso também. Então, uma vez que vocês precisarem dessa indicação, se a gente não conseguir atender, a gente também direciona para algum dos nossos alunos. Estou com hipotiroidismo, minha testo está baixa. Estou com hipotiroidismo, minha testo está baixa. Arrumando a tireoide, a testo tende a subir? Sim, tá? É uma das coisas que pode influenciar. A gente tem que ver se é só essa origem dessa testo baixa também tem uma relação com a sua tireoide, porque pode ter uma relação com outra coisa. Então, tem que ser uma avaliação mais ampla. Talvez se você está com hipotiroidismo, não vou nem dar uma conduta aqui, mas, por exemplo, se você está com hipotiroidismo, às vezes você acumulou um pouquinho mais da gordura. E sua gordura, ela serve como um transformador de testosterona. Testosterona entrou na gordura, ela sai estradiol. Entrou na gordura, sai estradiol. E aí baixa, tá? Eu vi que outro colega perguntou, outra pessoa. Fiz uma cirurgia de gineco sem nunca ter usado hormônio. Se eu usar, pode voltar? Depende, tá? Depende. Porque tirar a gineco é tirar a glândula. Às vezes, se ficar um resquício e você usar o hormônio e subir muito estradiol, estimular, pode vai crescer, né? Sim. Vai crescer. Isso. Que o Dr. Capri, que aqui também, nosso aluno também. Show. Deu um tchauzinho aqui no finalzinho aqui, né? Você viu, ele teve uma hepatite medicamentosa e não sentiu nada. Pois é, às vezes não dá sintoma, né? Mas aí tem que tratar. A hepatite é diferente. A doutora Bárbara, que vai fazer o nosso curso aí agora em novembro. Pacientes com exames laboratoriais normais, mas com queixa. Vai fazer um estágio prático, né? Estágio prático. Veio na semana do meu aniversário ainda. Vai comemorar aqui com a gente. Tem que trazer bolo, hein? Traz um bolo, hein? Pacientes com exames laboratoriais normais, mas com queixas, vale a pena repor hormônios baseados na clínica? Às vezes sim, doutora, porque a gente tem que entender que a clínica é soberana, né?
como também, às vezes, o exame está normal, mas o paciente, supondo, ele tem um excesso de estrogênio. Eu falo, tá na cara da gente. Ele está lá com as tetinhas, está com a barriga grande, e eu leio o exame e está normal. Então, às vezes eu uso anastrozolzinho nele, para bloquear um pouquinho. E, a outro lado também pode acontecer, porque a clínica se mostra soberana, e aí o hipotireoidismo subclínico está aí para isso. Às vezes a gente não tem alteração tão clara como no livro, mas o paciente está fadigado, queda de cabelo, sintoma depressivo, tudo. Eu falo assim, tem cara de tireoide, tá com cara de tireoide, mas o exame não alterou. Vai lá e faz um teste terapêutico, dá um T4 uma vez por semana pelo menos e vê o que acontece, tá? Pessoal, a gente está quase encerrando e essa foi uma live hoje para mostrar um pouquinho do universo do hormônio, né, que ele é muito grandioso, não é uma horinha de live que a gente vai esgotar o assunto, mas para a gente fazer um convite para você, colega médico, eu e o Dr. Luiz, nós temos o nosso workshop teórico, que a gente passa toda essa informação, todo o nosso conhecimento para vocês, baseado na teoria e na prática, tá? Onde a gente vai te dar toda a segurança para você manejar o seu paciente, não só para o uso da hipertrofia, mas para o emagrecimento também. Já fica aqui o convite, nós vamos fazer uma live só sobre emagrecimento, obesidade, remédios, dieta, para que você também possa unir esses dois universos para ter o resultado, tá? Então, aquele colega que, igual eu falo, se esse conteúdo fez sentido para você, né, não vamos mandar um aviãozinho, mas pode mandar um direct aqui para a gente, que a gente vai passar todas as informações, vai passar para a nossa equipe, para direcionar vocês. Nossas inscrições, graças a Deus, já estão quase todas esgotadas, porque eu acho que depois que voltou da pandemia, a galera está procurando muito. Então, assim, fica o convite, tá? Hoje encerra-se o primeiro lote do nosso curso e a gente está com 80% já, Luiz? Tá, 82% já. 82% das vagas preenchidas. Então, assim, fica aqui o convite. É uma oportunidade para esse ano ainda você aprender um pouco mais sobre o hormônio e poder aplicar nos seus pacientes, tá bom? Quer dar um encerramento aí? Nós temos mais 3 minutos? Manda abraço aí. 3 minutinhos. Perguntando aqui do link, né, do curso, tá ali na bio, mas pode mandar um direct aqui pra gente, que a gente passa também as informações, né? A doutora Lara aqui perguntou que hoje não vai poder ir no próximo, não tem problema. A ideia é fazer uns 2 ou 3 por ano, tá? Então, vai atender todo mundo aqui também. Doutor Felipe, né, já veio fazer o curso, vai fazer de novo, estava fazendo uma live sobre ortopedia. Doutor Paris está voando baixo. Se vocês precisarem de médico lá no ABC, São Caetano, ali na região, nossa indicação é doutor Felipe Paris. Medicina esportiva, ortopedia. E, assim, no curso a gente também fala a questão de marketing, né? Você viu, o Felipe está fazendo live já, tá crescendo o perfil, tá começando a captar o paciente já, então vem com a gente que o resultado vai vir, né? Igual eu falo, a gente demorou um pouco para fazer porque a gente queria testar e acontecer. Então hoje, é igual eu falo, a gente não vem de ilusão, a gente vem de resultado, né? E a gente mata a cobra e mostra o pau. Então, assim, a gente tem paciente, a gente tem resultado, a gente tem know-how para isso, para poder ensinar vocês e, além de aprender a parte médica, poder transformar isso no ganha-pão de vocês poder sair do plantão, você poder ter uma vida de consultório hoje igual a gente tem. De certo modo, eu falo que não é mais tranquila, porém, ela é mais compensatória. Você tem mais tempo para você, tá? Acho que a live vai cair agorinha, mas muito obrigado para todo mundo aqui. A live vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada para quem quiser. Eu vou baixar e vou editar no podcast também. Quem quiser ouvir no carro, fazendo cardio lá, vai estar lá. Então, vamos lá, a doutora Ana Jara tá aí, vem de semana que vem no estágio na clínica, né? Nossa primeira, que vai passar uma semaninha aqui com a gente, vem com sangue nos olhos, viu, doutora? Para sugar o máximo da gente aqui para trazer o resultado para os seus pacientes. Sim, vamos mandar abraço para os espectadores. Abraço, senhora. Carol, nossa gerente aqui. Carolina. Ela que responde os WhatsApp do curso. Vitor vem também aqui no nosso estágio na semana do dia 12. É isso, pessoal. Fica com Deus, grande abraço. E na próxima live a gente vai divulgar também tudo sobre obesidade, remédios da obesidade
dieta e como manejar o seu paciente no consultório. Fica com Deus. Grande Bora. abraço. Valeu, Luizão. Tchau, pessoal. Tamo junto, meu Valeu. amigo. Grande abraço. Até amanhã, né? Até daqui a pouco, amanhã. né? Até Falou. amanhã. Tamo junto. Valeu. Tchau, Valeu, pessoal. tchau. Um abraço aí. Até mais.